Gêmeos, tudo bom com vocês? Geminiano, geminiana, bem-vindo ao meu canal, eu sou a Mônica. Essa é uma leitura terapêutica, uma leitura de tarô, intuitiva, de certa forma temporal, porque apesar de a gente estar falando das energias de julho de 2021, se você chegou ao canal em algum outro momento que não seja julho de 2021, é porque provavelmente tem alguma mensagem aqui para você. E terapêutica porque a gente acredita que a consciência, a conscientização, a clareza sobre determinadas questões que podem estar ainda muito ali no inconsciente ou no subconsciente e que traz à tona aquela questão, é o primeiro passo, né? É a virada de chave para que a gente possa realmente transformar a nossa realidade. Eu sou psicóloga junguiana, sou terapeuta energética e taróloga e faço as leituras com esse intuito. Tem a técnica, sim, tem o conhecimento do tarô, mas eu também uso da intuição para tentar trazer a melhor mensagem para vocês no momento, sempre com essa intenção de cura, de conscientização, de clareza, para que a gente possa tomar consciência e fazer as decisões e as mudanças necessárias para que a gente possa fluir melhor e alcançar com isso a nossa melhor versão. Então vamos lá, Geminiano, eu já embaralhei para vocês, eu considero muito as energias de fundo do deck e vocês vieram com o Mago de Arcano Maior e 2 de Paus, uma carta de fogo como arcano menor. Tirei cartas para energia geral, amor e conselho do tarô. Vocês vieram, a leitura de vocês está linda, olha só. Vocês vieram de energia geral, arcano maior, o sol, acompanhado de uma carta de corte, a dama de ouros, a rainha de pentáculos. No amor, vocês vieram de temperança, o anjo íris, com outra carta de fogo e muito positiva também, o 6 de paus, uma carta que fala de vitória, conquista, celebração. Conselho geral do tarô, a morte, que é um arcano lindíssimo, tem gente que tem medo, mas ele é belíssimo, eu vou contar um pouco da história para vocês. Acompanhado de outra carta de fogo, tem muito fogo na leitura de vocês, Geminiano, apesar de vocês serem de ar, tem muito fogo aqui. Para dizer a verdade, não tem nada de ar aqui, absolutamente nada. É tudo fogo, fogo, fogo e uma carta de terra. Vamos lá. O que eu tô vendo aqui para vocês, Geminiano, Geminis? Teve ou está tendo ou está para ter um período de muita transformação. Um período realmente onde projetos foram deixados, processos foram finalizados, e aquilo que estava se arrastando, aquilo que estava de certa forma consumindo a energia e o foco de vocês, mas que não estava levando vocês para um lugar ok, um lugar que realmente trouxesse uma satisfação, foram deixados de lado, foram ceifados da vida de vocês. E se vocês não fizeram isso, agora não, Cici. Se vocês não fizeram isso, esse é o conselho que eles estão dando para nós, geminianos, agora. Cortar tudo aquilo que me prende a uma zona de conforto, cortar tudo aquilo que me prende a situações, pessoas, relações, experiências, que no fundo, são mais do mesmo. Aquelas experiências que eu tô ali há um tempão, mornas, e que parece que não tem uma melhora, sabe? Parece que não tem Sabe aquela posição no trabalho que você tá ali há um tempão e não tem uma promoção, não tem uma proposta diferente, não tem uma perspectiva de crescimento. Então você tá ali e tá confortável, não
tem nenhuma crise assim iminente, não tem nenhum dano, assim, uma tragédia catastrófica, mas você já está percebendo que aquilo já chegou do limite, aquilo já passou do limite, aquilo voltou para o limite e nada se faz. Então o geminiano, geminiana está sendo convidado pela espiritualidade, pelo universo, a cortar essas situações. O mago é um arcano, é uma energia, uma força arquetípica que fala de nós reunirmos os nossos recursos internos, de nós aproveitarmos todas as possibilidades externas e organizarmos um plano, criarmos um plano de ação e focarmos direcionarmos todas essas nossas potências, esses fatores internos e externos que eu encontrei aqui, em direção àquele objetivo. Mas eu preciso ter isso claro. E na medida que eu tenho esses planos claros e corto tudo aquilo que me prende nessa inércia conhecida, que não exatamente é tóxica, mas também não me leva a nenhuma evolução considerável. A hora que eu corto isso, eu consigo não só planear, como eu consigo caminhar. Eu consigo me lançar nesse projeto. Imagina assim a situação. Vamos fazer essa alegoria da morte. Vocês são um balão e vocês querem levantar voo, né? Qual é o objetivo da vida de um balão? Para que o balão existe? O balão existe para voar. O balão não existe para ficar na terra ocupando espaço de enfeite. Ele precisa voar. Só que assim, né, enquanto as coisas estão sendo organizadas ali e tal, o balão, para ficar paradinho até as pessoas subirem e definirem a rota, tem um monte de saco de areia que prende aquele balão no chão. Aí as pessoas sobem. Para elas levantarem voo, né, para o balão subir, o que a gente começa a fazer? A gente começa a cortar o saco de areia, certo? E aí, a hora que eu não tenho mais peso morto, né, aquele saco de areia, eu levanto o voo, eu balão, né? E aí eu cumpro a minha missão, meu objetivo de vida, que é voar, já que eu sou o balão. Essa é a minha natureza. Então, a morte, nesse contexto dessa mensagem aqui para vocês, tá vindo nesse sentido. Tá bem, tá paradinho, tá no chão, tá confortável, tá seguro, aparentemente seguro, né? Mas não está cumprindo, não está explorando todo o potencial que tem para explorar, que é voar. Então, o que eu faço? Eu corto os sacos de areia e alço o voo. Só que a espiritualidade está dizendo, não pode ser uma coisa desorganizada. Sabe, se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. E não é isso. Não é isso. Aqui, Gemini precisa ter um pouco mais de clareza, precisa ter clareza do que quer nesse próximo nível. Aonde ele quer chegar, o que significa esse próximo nível. E, de novo, né, reunir os fatores internos, aproveitar o entorno, criar esse plano de ação, cortar os sacos de areia e voar nesse sentido, seguindo esse propósito. Voar em direção ao sol. Voar em direção ao sol. O que traz alcançar esse sol para o geminiano? Traz a glória e as conquistas no plano material. A rainha de ouros é uma rainha que ela é provedora porque ela tem recurso. Ela é a rainha completa. Isso aqui não interessa se é homem ou mulher, tá, Gemini? Isso aqui é energia. A gente está falando de imagens arquetípicas, a gente está falando de potência. E qual é a força aqui? A força é a força de alguém que sabe aproveitar esses recursos internos e externos
e gerar ainda mais riqueza com isso. E quando a gente fala de riqueza, é a mesma coisa de falar de prosperidade e abundância. A gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de amizades, a gente está falando de alegria, a gente está falando de toda a gama, está falando de saúde física, por exemplo, saúde mental, espiritual. A gente está falando de toda a gama de conquistas do plano terrestre, do plano terreno, né? Então, ela consegue, inclusive, oferecer, por quê? Porque ela sabe gerir, ela sabe ganhar, ela sabe administrar, ela sabe dividir, ela sabe cultivar, ela é a dona da terra, né? Ela é a dona da semente dourada e ela sabe gerir, ela sabe administrar essa semente para que essa semente gere frutos para ela e para todos aqueles que ela gosta, que estão no entorno dela e que de certa forma dependem dela. Então, e essa carta aqui é uma carta de celebração, né? Depois da batalha, né? Eu tenho aquele meu momento de triunfo, né? Eu desfilo esse triunfo e aproveito, né? Todos os benefícios desse momento de celebração. Então, esse sol leva o geminiano para esse lugar, tá? Mas eles estão falando que é muito importante a questão do planejamento. A questão do planejamento, a questão do realmente estar envolvido com a criação do projeto, com a construção do projeto, e com o projeto em si precisa ter esse envolvimento, precisa colocar o pé na água, precisa ter um pé na terra e um pé na água e fazer, realmente trabalhar essa alquimia. Pode ser um processo lento, esse sol não chega em julho, não chega agora. Isso aqui é assim, é a gente entrando nesse caminho, tá? Para alcançar isso. Mas não é para agora. Isso aqui leva alguns meses, às vezes, tá? Quando aparece a temperança, a gente está falando de meses, de 3 a 6 meses, talvez até um pouco mais. Por quê? Porque esse planejamento, esse estudo, essa dedicação a esse projeto, essa construção desse novo sonho, isso exige atenção, isso exige cuidado, isso exige compromisso, comprometimento, disciplina, resiliência, né? Então, tudo isso leva tempo. Eu ouvi de uma pessoa ontem, uma pessoa que entende muito de tarô, um mestre inclusive, que esse é o anjo íris, né? É o anjo responsável pelo arco-íris. No tarô, todos os anjos que aparecem, eles estão sempre no ar, né? Então você vê lá no julgamento o anjo está no ar, na carta dos enamorados o anjo está no ar. A temperança é a única carta que o anjo está na terra. E olha só, né? Ele toca a terra, ele toca a água, que representam as emoções, e ele toca a terra, que representa a matéria, a razão, né? Tudo que não é mais da parte necessariamente emocional. E quando o anjo toca a terra, não é uma coisa boa. Eu ouvi isso, não é um bom sinal. Mas não é um bom sinal por quê? Por quê, geminiano? Porque, olha só, a morte, viver o arcano da morte, não é um processo indolor. Não é um processo fácil. Essa alegoria que eu trouxe de cortar os sacos de areia lá, né, para o balão subir, isso não é assim, isso não é festivo ainda. A festa é depois. A festa é depois dessa jornada, né? A festa é quando depois dessa jornada eu alcanço o sol, ó. O sol tá aqui, inclusive, ó. Tá vendo? Mas tem um caminho. Então, a festa não é agora. A colheita
Não é agora. Agora a gente está falando de morte, a gente está falando de mago, que é o cara que está fazendo a alquimia e que está também ali elaborando, né, esse novo projeto. A gente está falando de criar o plano, se posicionar, tomar as ações necessárias, fazer as parcerias necessárias quando tiver necessidade de parceria. Então, esse caminho aqui, como ele está sendo coroado por morte e temperança, é um caminho que não é tão curto, não é tão breve, não adianta Gemini pegar atalhos, e não é um caminho indolor, porque é a morte, mas é um caminho necessário. E é um caminho que traz muitos valores inclusive espirituais. É um caminho de ascensão espiritual, de transcendência. É de realmente, sabe, eu saio desse processo melhor, numa versão melhor de mim mesmo, transformado. Eu não trago mágoas desse processo, aqui não tem nenhuma carta de mágoa, de ressentimento, de frustração, de arrependimento. Até por isso que tem o tempo, né? Porque a temperança também fala de uma necessidade de uma cura interna. Então, se precisar entrar numa terapia agora é um bom momento. Porque não dá para trazer nada que seja negativo, nada que seja nessa vibração baixa da mágoa, do trauma, do medo, do ressentimento, do rancor, da culpa. Pra cá tem que trazer fogo, né? Tem que trazer entusiasmo, tem que trazer esperança, tem que trazer boas expectativas, tem que trazer ousadia, alegria. Então, eu tenho que me preparar internamente para isso, né? Não adianta eu entrar numa coisa nova, num projeto novo, numa situação nova, se eu não tiver curado. Se eu realmente não tiver assim, né, leve, livre e solto como uma criança. Não adianta. Eu vou levar para aquela situação nova a minha sujeira, né, a minha mágoa, a minha dor, para de repente ficar projetando aquilo na nova situação? Não, né? Eu tenho que fazer um processo ali meio de concha, né? Quando faz a pérola, eu tenho que depurar aquilo e transformar aquilo numa coisa boa. Então, é um tempo que pode doer, é um tempo que pode precisar de ajuda, sim, de uma ajuda terapêutica, de muita meditação, de muita conexão com a espiritualidade. Mas é um processo necessário. É um processo necessário para que tenha toda essa vibração aqui, tá? De progresso, de abundância, de comemoração, de celebração, de vitória e de conquista. Certo, geminiano? Então, assim, não tem atalho, você precisa tomar essa atitude. Aqui não tem nada do universo, assim, literalmente te cortando alguma coisa. O processo é teu, a responsabilidade tua, a iniciativa por ser a morte com 2 e 3 de paus e mago é tua. Mas eles estão dizendo que se você tiver coragem, se você tiver essa ousadia, se você tiver esse desapego e se entregar para esse processo, que vai ser, no fundo, um processo alquímico de cura, você tem vitória em todos os setores. Tá? Ainda que demore um pouquinho, confia que a vitória é garantida se essa lição de casa for feita. Certo, geminiano? Meus queridos, amei a leitura de vocês, está muito rica, está muito forte. Eu entendo que vai precisar de muita disciplina, muita ousadia de vocês, muita esperança, né, de que realmente esse sol vem, mas o prêmio não é para os fracos, concordam? O prêmio não é para os fracos,
A espiritualidade trabalha a base do merecimento, é o que você plantou, você colhe, o que você faz, você recebe. Então, é mérito, não tem jeito, a gente não foge disso. E no final das contas, assim, né, tem aquela outra coisa que tá vindo pra mim também. Mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Não faz marinheiro bom. Então, se você quer tudo isso aqui, né, coroado com isso aqui, tem que pagar o preço, né? Tem que pagar o preço. E aí fica a reflexão. Tudo bem, você pode escolher não partir para isso aqui, mas onde você tá? Existe alguma chance de você experimentar isso aqui? Então, no final das contas, que preço que é esse que está se pagando, né? Às vezes a gente está pagando o preço agora e não tá percebendo porque ele está sendo parcelado, né? Em suaves, entre aspas, prestações. Certo, meus queridos? É isso. Muita gratidão por me acompanharem até aqui. Se gostaram, curta o vídeo, se inscreva no canal e voltem aqui. Vou estar sempre trazendo para vocês essas mensagens curativas e, na medida do possível, esclarecedoras do seu momento. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.